Amém? Glória a Deus. E é sobre Ele que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar sobre o amor desse Deus, queridos. O amor de Deus que consome. Quando Ele chega na nossa vida, esse amor consome todos os outros amores que nós temos na nossa vida. Você sabia disso? Que o amor de Deus, Ele consome todos os outros amores que surgem na nossa vida. Eita, pastor, e tem muitos? Tem muitos. Nós erguemos tantos amores na nossa vida. Na nossa caminhada, nós erguemos tantos amores. Mas quando nós nos deparamos com o amor de Deus, Ele consome. Ele acaba aqui colocando cada amor no seu devido lugar. E é isso que Ele quer nos ensinar nesta noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos 12:30. Marcos 12, versículo 30. Amém, já está aqui para a gente acompanhar também. Vai dizer assim a palavra do Senhor: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as tuas forças. Amém? Glória a Deus. Queridos, o amor de Deus não é um sentimento. Aliás, nenhum amor, ele é expresso por um sentimento. O amor não é sentimento. Muitas vezes a gente fala, o que é o amor? É um sentimento. Não. O amor não é um sentimento e o amor de Deus também não é um sentimento, nenhuma emoção passageira. É um fogo, queridos, eterno que precede o mundo e sustenta toda a criação. Esse amor já existia muito antes do mundo ser firmado. O amor de Deus, ele já existia e é esse amor que sustenta toda a criação. A Bíblia diz que porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor, ele sustenta toda a criação. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então você é amado de Deus. Ele não está esperando que você o ame para que Ele possa te amar. Não. Ele já te ama. Mesmo antes de você nascer, mesmo antes de você existir. Mesmo antes da sua mãe existir, da sua avó, da sua bisa, Ele já te amava. Porque você é uma criação. Você foi criado por Deus. E claro que no decorrer da nossa vida nós aceitamos a Jesus como Salvador. E aí a gente se torna filhos de Deus. Nós retornamos a essa paternidade de filhos de Deus. Então, quando esse amor toca o coração da gente, ele não apenas conforta, mas ele vem para transformar a nossa vida. É um amor que chega como luz em meio às sombras da nossa vida, em meio às sombras da nossa alma, e com suavidade e força ao mesmo tempo, começa a purificar tudo em nós. Tudo o que conduz a uma vida plena. Ele começa a nos conduzir, Ele começa a purificar tudo em nós. Tudo aquilo que não condiz com a plenitude da vida que Ele tem para nós.
E assim como o fogo, ele refina o ouro, a palavra de Deus vai dizer isso. O amor divino, ele penetra na nossa alma. Ele alcança a nossa alma, ele alcança o único lugar aonde só ele pode alcançar. Eu não posso tocar a sua alma. Eu não posso arrancar os amores da sua alma. Eu não posso arrancar as feridas e as dores da sua alma. Eu não posso fazer isso e ninguém pode. Mas ele consegue penetrar na alma. E quando ele faz isso, ele vem para ordenar os nossos afetos, nos libertar das paixões que nos aprisionam e vem para revelar o verdadeiro sentido da nossa existência. O amor de Deus. E diante desse amor, todos os outros amores da nossa vida encontram o seu lugar. Quando nós não conhecemos o amor de Deus, a gente coloca qualquer coisa no lugar dele. Mas quando nós conhecemos esse amor, todos os outros amores, coisas que são importantes, coisas que nós amamos também, a nossa família, os nossos filhos, todas essas coisas, elas encontram o seu devido lugar, que não é o primeiro lugar. Então não se trata, queridos, de destruir aquilo que é bom. O amor de Deus, ele não vem dizer assim, olha, o primeiro lugar é meu, então porque é meu, eu vou destruir todas as outras coisas, tudo aquilo que é bom para você. Mas esse amor não vem para destruir o que é bom, mas ele vem para trazer ordem aquilo que nós colocamos como sendo o amor, os amores que ocupam o espaço que só pertence a Deus, que só poderia ser ocupado por Ele. É um espaço do tamanho dele, da capacidade de preenchimento que só Ele pode ter. Tem muita gente que vive procurando muitas coisas, eu já até preguei sobre isso aqui. Nós somos seres humanos e o tempo inteiro nós estamos procurando por algo. O tempo todo nós estamos buscando por alguma coisa. E quando nós alcançamos aquilo, logo depois já estamos buscando por outras. Nós já estamos lutando por outras. E assim somos nós. E a gente acaba aqui colocando muitas coisas e muitas conquistas, dessas que nós vamos procurando ao longo da nossa vida, nesse lugar. E tem pessoas que não encontram, procuram e não encontram esse amor. Não encontram esse preenchimento. Por quê? Porque tem lugares que só podem ser ocupados por Deus. E tem algumas coisas dentro de nós, na nossa vida, que o amor divino, ele vem consumir. Como, por exemplo, o orgulho em nós. A idolatria que toma conta do nosso coração. Esse amor divino, ele supera a dependência emocional. E purifica os vínculos, os relacionamentos humanos, tornando-os mais livres, mais fortes e mais verdadeiros. Por quê? Porque quando o amor de Deus chega, ele coloca em ordem tudo aquilo que está fora do seu lugar. Então, quando Deus ama, ele não toma, mas ele restitui. Ele não apaga a nossa capacidade de amar as outras coisas, as outras pessoas. Não, mas vai purificando para que não se tornem muros entre nós e Deus. Porque quando nós colocamos pessoas ou coisas à frente de Deus, a gente cria um muro.
a gente vai criando uma barreira entre nós e aquele que nos criou e aquele que merece todo o nosso amor. E ao permitir, queridos, que Deus seja o primeiro amor da nossa vida, o coração descobre que todos os outros amores se tornam mais profundos, mais equilibrados e mais cheios de sentido. Por que será que muitas pessoas estão amando desordenadamente? Por que será que as pessoas estão colocando toda a sua energia em vários outros amores? Justamente porque, queridos, porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós o amamos em primeiro lugar, logo o nosso coração, ele vai descobrir que todos os outros amores, eles se tornam mais profundos para nós, porque ele vai ocupando o seu lugar, e vai ocupando esse lugar dentro de um equilíbrio, dentro de uma sensatez, trazendo muito mais sentido para a nossa vida. A gente não transfere o amor de um para o outro, a gente não tira do outro para botar lá, não. A gente ama com equilíbrio e com muito mais sentido. Em sua presença, queridos, o que é exagero se desfaz. O que é ausência se completa e o que é ferida se cicatriza. Na presença desse amor. E é por isso que esse amor é o maior desafio que nós temos. É o maior desafio do ser humano. É abrir espaço para que o amor de Deus encontre o seu lugar. Esse é o maior desafio que nós temos. É dizer, Senhor, eu vou desocupar esse lugar, porque eu botei coisas aqui que não é desse lugar. Eu vou desocupar porque eu quero abrir espaço na minha vida, para que o seu amor encontre o seu devido lugar na minha vida. E quando nós fazemos isso, nós queimamos todos os outros amores que tomam o lugar de Deus. Queridos, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida, automaticamente se torna o nosso, entre aspas, né? O nosso Deus. Tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. E todos nós temos amores que competem com esse amor. Por exemplo, o amor ao prazer, o amor ao dinheiro, o amor ao poder, o amor à autoimagem. Todos esses amores e muitos outros, eles vão competir com o amor de Deus. E esses amores, eles prometem o prazer, o amor ao prazer, ao poder, ao dinheiro, à autoimagem, todas as outras coisas. Eles prometem uma satisfação, mas no final o que eles deixam são cinzas. São cinzas. Porque tudo que substitui Deus vai se tornar um falso Deus para nós. A gente acaba endeusando isso. Então, nós precisamos colocar, queridos, esse amor no seu devido lugar. Quando ele entra, ele vem para revelar o que é falso. Nós só sabemos que os outros amores não são os amores verdadeiros, por exemplo. Ou que aquilo que nós achamos que é o amor da nossa vida. Justamente quando Jesus entra, por quê? Porque ele vai revelar aquilo que é falso. Ou seja, aquilo que não é verdadeiro. E ele consome, queridos, com a sua presença.
e expõe o que está ocupando o trono do nosso coração. Muitas pessoas dizem amar a Deus, porque acham que esse amor é um sentimento, é uma emoção, é um arrepio. Não, queridos. O amor de Deus, ele é um mandamento. E ele requer uma atitude, uma decisão de nós. Então, o que Deus quer saber de nós nesta noite? O que hoje rouba o seu coração de Deus? O que é que tem roubado o seu coração de Deus? Quais são os outros deuses que você tem colocado? Quais são os outros deuses que você entregou o seu coração? Quais são os outros amores? O que é que tem roubado o seu coração de Deus? O que Deus te pedisse agora, nesse exato momento, se Deus descesse aqui e te pedisse algo, você teria dificuldade de entregar ou você entregava de prontidão? Eita, pastor, aí Deus pode pedir, ele pede, ele fez isso com Abraão. Deus fez isso com Abraão. O que Deus pediu de Abraão? Quem é que sabe? O seu único filho, Isaque. E no momento em que Abraão estava prestes a executar aquele sacrifício, Deus interveio ali naquele meio através de um anjo e impediu aquele ato, porque no fundo, Deus ele não queria que Abraão tirasse a vida de Isaque, não. E Deus ele providenciou, ele proveu um carneiro para que ele fosse crucificado no lugar de Isaque, inclusive. Porque o que Deus queria aqui, queridos, era testar a fé, o amor e a obediência de Abraão. Deus queria saber o quanto Abraão estava disposto a entregar. Isaque era o filho da promessa. Imagine você ter o único filho. E chega aí Deus fala, olha, eu quero esse filho para mim. Gente, será que a gente daria? Será que a gente entregaria? Hoje Deus não vai te pedir isso, claro que não. Mas Ele quer saber o que é que está no seu coração que ocupa o lugar do amor dele. E nós precisamos refletir sobre isso. E toda vez que Deus te pedir alguma coisa, deixa eu te dizer, Ele não vai te deixar desprovido. Ah, mas eu vou ficar sem isso. Não se preocupe. Você não vai ficar desprovido. Se Deus está te pedindo algo para entregar a Ele, e você se apegou nisso, com todas as suas forças, e você ama tanto isso, a ponto de ser esse o Deus da sua vida, deixa eu te dizer, Ele nunca vai te deixar desprovido. Se Ele está te pedindo, entregue. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai sondar o sacrifício que está no seu coração. É isso que Ele vai olhar. A sua disposição de obedecer a Deus e não tão somente ao ato físico de entregar. Ele vai sondar o que está dentro, o que nós estamos dispostos a entregar a Ele em obediência e em amor a esse Deus. Tudo
entrego tudo, sim, por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei. Diga a Ele: tudo entregarei. Tudo a ti entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Você está disposto a isso? O que é que Ele está pedindo a você nesta noite? O que é que está no seu coração que está tomando o trono de Deus na sua vida? Ele está pedindo a você: entregue a mim. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Ah, Jesus amado, ah, Jesus amado. E nesta noite, queridos, nós veremos como o amor de Deus pode transformar, ordenar e libertar os nossos afetos, até que Ele seja o primeiro e o maior amor da nossa vida. Primeira coisa que eu quero que vocês guardem no seu coração: o amor de Deus é um fogo que transforma o nosso coração. Deus, Ele ama com um amor purificador. Ele ama não superficialmente, mas Ele vem, queridos, com o seu amor como fogo para refinar. Malaquias 3:23. Ele é como fogo de ourives, purificará os filhos de Levi. O ourives não coloca o ouro no fogo, queridos, para perdê-lo. Ele não vai colocar um ouro para perder, mas para resgatar o quê? O seu verdadeiro valor. Assim também Deus permite os processos que expõem todas as nossas impurezas, e é através desse amor. E Ele faz isso não para nos envergonhar, para nos constranger, para nos culpar ou para nos julgar, mas para remover aquilo que nos impede de resplandecer a sua glória. E as impurezas, elas comprometem a glória de Deus na nossa vida. E o fogo do ourives é preciso, porque ele aquece o suficiente para purificar aquele ouro, né? Mas nunca ele aquece a uma temperatura muito maior, porque ele sabe que se ele aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Aquilo vai se destruir. Assim é o amor de Deus. Ele conhece exatamente a medida dos ajustes que Ele precisa fazer em cada coração. Ele sabe exatamente. E o amor de Deus, queridos, Ele vem para nos separar. Separar em nós o quê? O que é santo do profano. O amor de Deus, Ele vem separar o que é santo do profano. O profano, queridos, é quando nós misturamos as coisas de Deus com as coisas do mundo. É quando a gente olha e a gente já não sabe mais o que é de Deus, o que é do mundo, mas aquilo está na nossa vida. São as misturas com as coisas divinas e as coisas das trevas. É quando nós compactuamos com esses dois universos.
com o divino e com o que é das trevas. Muitas vezes nós queremos manter as atitudes mundanas, em uma postura muitas vezes de santidade. Nós estamos cheios de impurezas, misturadas com as coisas do mundo, mas nós muitas vezes queremos vestir uma roupagem de santidade. E isso não pode ser possível, queridos. Ainda que a gente tente, ainda que a gente rebole, para que a gente faça, esteja misturando o santo com o profano. O próprio Jesus ensinou que ninguém pode servir a dois senhores. Não podemos. Ou você serve ao mundo, ou você serve a Deus. Ou o seu coração é das coisas do mundo, ou o seu coração é de Deus. No livro de Apocalipse, ele também faz um alerta. Ele diz sobre aquele que é morno. Ele diz: você não é quente, nem é frio, mas porque és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O Senhor usa termos significativos, contrários, para que a gente possa compreender. Então ele usa precioso e vil, santo e profano, imundo e limpo, quente e frio, porque isso fala sobre as nossas escolhas. E uma vez que ninguém pode andar com Jesus, receber o seu amor e continuar impregnado com as coisas do mundo. Não podemos dizer que andamos com Jesus, que temos o seu amor, mas andamos por aí cheios das coisas do mundo. Nós temos uma natureza, queridos, pecaminosa. E por saber disso, o inimigo das nossas almas, ele explora cada ponto fraco do homem para tentar dominar e tomar o lugar de Deus. Ele pega aquilo que é fraco em nós. Ele pega aquilo que ele sabe que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Aquele relacionamento, aquele trabalho, tudo que vai tomando o lugar de Deus na nossa vida. Até a própria obra, ela pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Pastora, mas é a obra de Deus. É. Mas nós não podemos amar mais a obra de Deus do que o próprio Deus. Nós devemos sim, também, amar a obra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, por causa da obra de Deus. Mas o amor dele está acima disso. E tem pessoas que amam tanto a obra de Deus, mas tanto a obra de Deus, que destrói todas as outras coisas à sua volta. Eu já ouvi relatos de casamentos de pastores que se acabaram, porque o pastor só vivia enfurnado que na obra, na obra, na obra. Eu já vi relatos de filhos desviados da fé, porque não tiveram seus pais presentes, porque os pais só estavam na obra, na obra, na obra. Precisamos ter um equilíbrio. Porque se o diabo, ele identificar o ponto fraco, ele vai querer nos dominar para tomar o lugar de Deus. E a nossa justificativa seria muito boa. Não, mas eu estou fazendo a obra de Deus, é a obra de Deus. E o amor de Deus também, queridos, ele vem separar aquilo que é essencial daquilo que é passageiro. Daquilo que é eterno e verdadeiramente importante,
daquilo que é temporário, superficial, ou sem um valor duradouro. A essência do nosso ser, a essência do que nós somos, é aquilo que somos quando tudo mais é retirado de nós. Você quer saber quem você é? É só Deus tirar aquilo que você considera o amor da sua vida. Se Deus tirar aquilo que ocupa o lugar dele na sua vida, a sua essência, ela vai ser revelada. Por quê? Porque a essência do nosso ser, aquilo que nós somos, ele é revelado quando tudo mais é retirado de nós. Jó perdeu tudo. Tudo foi tirado daquele homem. Mas ele nunca abriu a sua boca para murmurar. E olha que a Bíblia diz que no final das contas, Jó só conhecia Deus de quê? De ouvir falar. E mesmo assim, ele não negociou abrir a sua boca para falar questionar com Deus. Só que depois de toda essa experiência, ele disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço. As nossas experiências, queridos, quando tudo é retirado de nós, quando tudo aquilo... Olha, eu já vi testemunhos, e a gente conversa com muita gente, de pessoas que estão numa situação que Deus tirou praticamente tudo dessa pessoa. Tudo. E assim, a gente fica aflita quando a pessoa vem conversar com a gente e você vê a pessoa: meu Deus, olha, pastor, teve uma moça que chegou aqui, está num evento que teve aqui, meu Deus do céu. Gente, como aquela moça está numa situação que, sinceramente, eu não tive palavras. Eu não tive palavras para falar com ela da situação tão difícil que ela estava. Estava lutando com câncer. O pai da filha querendo tomar a menina. Ela tinha ido embora para um outro estado aqui. Estava erguendo a sua vida lá. Era daqui, foi para lá. Gente, assim, uma tribulação. Tanta coisa, mas tanta coisa. Que a menina falava, eu ficava: meu Deus do céu. O que falar para você, querida? Eu queria ter as mais belas palavras para dizer a você aqui. Mas a única coisa que eu posso te dizer é que Deus está vendo tudo isso que você está passando. E que algum propósito há nisso tudo que você está vivendo. Mas eu te confesso, gente, me faltou palavras. Por quê, queridos? Porque quando tudo mais é retirado de nós, é onde a nossa essência, ela acaba sendo revelada. Então, quem é você sem o seu emprego? Quem é você sem esse relacionamento? Quem é você quando você perde muito? O que restar das suas respostas te mostra se você tem o essencial ou o passageiro. Porque se você tiver o passageiro, como tem muitos aí,
não suportam peso e não querem mais viver. Ou então se afundam na mais profunda depressão e entregam os pontos. O essencial, queridos, é aquilo que é eterno. O próprio amor de Deus, do qual nada pode nos separar, isso é eterno. A nossa identidade como filhos de Deus, isso é eterno. Os princípios como fé, esperança, a justiça, a misericórdia, também são eternos. Pastora, o que são os passageiros? Os passageiros, queridos, estão ligados aos aspectos da vida terrena. Tudo o que tem neste mundo é passageiro. As coisas terrenas são passageiras, que não tem peso na eternidade. Tudo que é material, tudo que está neste mundo não tem peso na eternidade. Então, seus bens materiais, as suas riquezas, o seu status social, o poder que você tem, a sua fama, os sentimentos e as emoções superficiais, que muitas vezes vão e vêm, tentando controlar a sua vida, nem as nossas provações, nem as nossas dores, a Bíblia diz que são passageiras. O amor de Deus, ele é um filtro e ele separa o que é essencial do que é passageiro. O amor de Deus também, queridos, separa o que é dele do que é nosso. O que é dele? A vontade dele. A vontade de Deus é dele. E o que é nosso? A nossa vontade. Porque ele nos deu liberdade para isso, para termos a nossa própria vontade. Nós somos livres para escolher o que é dele. O que é dele vem da vontade dele. E essa distinção se refere, queridos, ao pecado e à desobediência. O que vem de Deus, queridos, é perfeito. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Portanto, o amor de Deus não é um agente de separação, no sentido de nos afastar da sua presença, mas sim um poder que revela e nos liberta. De quem? De nós mesmos, das nossas próprias vontades. E esse amor, ele nos atrai para perto, oferecendo um caminho para alinhar as nossas vidas com a vontade dele, com o que é dele. Então esse amor vem separar, queridos, aquilo que é dele daquilo que é nosso. E aqui vai entrar a nossa obediência à vontade de Deus. Às vezes nós queremos escolher, às vezes nós queremos que a nossa vontade prevaleça. E muitas vezes é por isso que a gente paga o preço. É por isso que hoje a gente atende tantas pessoas emocionalmente abaladas, destruídas, destroçadas. Por quê? Porque a gente vai falar da vontade de Deus para ela, ela rejeita, ela quer a vontade dela. Mas depois, que me desculpe aqui a expressão, que quebra a cara, aí vem chorando.
O amor de Deus revela quem realmente somos quando o encontramos. E nós percebemos, queridos, através desse encontro, quais são os nossos ídolos escondidos. Salmo 139, do 23 ao 24, diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. O amor dele nos revela o nosso caminho tortuoso. O amor de Deus vem revelar quais são os ídolos que estão escondidos, mas Ele faz isso para restaurar em nós o verdadeiro amor e não para nos condenar. O amor de Deus não é para nos condenar, é para que a gente possa, queridos, se alinhar a tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Segunda coisa, o amor de Deus ordena todos os outros amores. O problema não são os outros amores, mas a desordem dele. É quando eu coloco o esposo, a esposa, os filhos, os bens, as riquezas, as pessoas, o patrimônio em desordem. Tudo na nossa vida, queridos, tem uma ordem. E tudo começa com Deus. Tudo na sua vida precisa partir dEle. Ele é o primeiro amor da sua vida. Ele é o único Deus da sua vida. Então o amor de Deus, ele vem colocar todos os outros amores em seu lugar. Deus nos deu a capacidade, queridos, de amar pessoas, de sonhar, de querer ter uma carreira, uma família. Ele nos deu essa capacidade, mas o coração humano, o nosso coração, tende a transformar coisas boas em ídolos. Nós temos essa tendência. Êxodo 23 vai dizer: não terás outros deuses diante de mim. É isso que diz a palavra do Senhor. Idolatria, queridos, não é apenas quando a gente se curva, mas qualquer pessoa que espera algo criado, algo que foi criado, o que só o Criador pode dar. Às vezes a gente coloca a nossa expectativa, a nossa fé em coisas que foram criadas, em criaturas, quando na verdade só o Criador pode nos dar. Então, quando Deus é o primeiro amor, tudo encontra o seu lugar. Lá em Mateus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino, primeiro é o Senhor, primeiro é as coisas dele. E aí sim, quando Deus ele é o centro, os relacionamentos são saudáveis, os sonhos ganham propósitos e as decisões elas vão se alinhando à nossa eternidade, à eternidade. Tudo que nós decidimos aqui na terra, tudo que nós escolhemos aqui, todas as decisões que nós tomamos, vai estar alinhado com a eternidade. Por quê? Porque Deus tomou o seu devido lugar na nossa vida. Então, quando o amor de Deus, ele é o centro da nossa vida, todo o resto, querido, se organiza. Você vai colocar a sua família no lugar da família, você vai colocar o trabalho no lugar do trabalho, você vai colocar seu ministério no lugar do ministério. E quando o outro amor ocupa o trono, o coração adoece
E o resultado, queridos, é inevitável. Toda vez que nós colocamos outro amor, toda vez que um outro amor ocupa o trono, o nosso coração, ele vai adoecer. E o resultado é inevitável. Porque amar a Deus, amar as outras coisas mais do que a Deus, vai gerar em nós ansiedade, obsessão, dependência emocional, frustração e vazio, necessidade de controle. Por quê, queridos? Porque somente Deus pode sustentar o peso de ser o centro do coração do homem. Só Ele pode sustentar o peso de ser o centro do coração humano. O coração humano, ele tem uma capacidade infinita de desejos. Nós buscamos constantemente algo que nos dê sentido absoluto. Quantas pessoas estão neste mundo buscando uma plenitude, buscando um sentido de vida? Quantas pessoas você para conversar e pessoas dizem: eu não sei, eu tenho um vazio, eu procuro por algo, eu não sei o que é, eu já conquistei tudo que eu poderia na minha vida, mas eu tenho algo dentro de mim que eu não sei explicar, é um vazio, é uma coisa. Porque nós buscamos constantemente por algo que nos dê sentido de existência. Porém, somente, queridos, alguém com atributos infinitos, somente alguém com atributos de infinitude, perfeição e eternidade pode corresponder à profundidade e o peso dessas expectativas e necessidades que nós temos por um centro absoluto. Essa pessoa é Deus. Só Ele, só quem tem esse atributo de infinitude, Ele é infinito, pode nos completar, queridos, plenamente. Então, se nos voltarmos em busca, se voltarmos a buscar o sentido da nossa vida, a esperança e a felicidade que só Deus pode nos oferecer, isso acabará não correspondendo às nossas expectativas e partindo o nosso coração. Tem muitas pessoas que abriram mão de Deus, estão rejeitando cada dia mais o seu amor, mas não é culpa de Deus. Elas criaram uma expectativa além, e isso partiu o seu coração. Mateus 6:21. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Cadê o seu tesouro? Quem é o seu tesouro? Não sou eu que estou dizendo. É o próprio Deus que diz: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Todo coração precisa de um Deus. E só há um digno de ocupá-lo. Tópico 3 para a gente finalizar. O amor de Deus queima aquilo que impossibilita a plenitude. O amor de Deus queima tudo aquilo que impossibilita a plenitude. O amor de Deus, ele vai queimar o pecado que nos escraviza,
Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós. Ele não só perdoa, mas ele liberta. O que antes te prendia, o que antes te escravizava, agora perde força diante do fogo desse amor divino. O amor de Deus, ele queima paixões desordenadas, paixões do ego, orgulho, arrogância e até da vaidade espiritual. Ele nos liberta. O amor de Deus vai queimar essas paixões desordenadas. Então, onde Cristo reina, o nosso eu não governa. Se você está sendo governado por você, pelas suas decisões, pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, sem consultar a Deus, eu já preguei sobre isso aqui também recentemente. Então você aceitou Jesus só como Salvador, como Senhor ainda não. Então esse amor, queridos, ele nos capacita a amar melhor quem está ao nosso redor, porque ele vai colocando em ordem, ele vai alinhando as nossas emoções. Porque tem muita gente, querido, se perdendo nessa história. É meu amor, é o amor da minha vida. Pessoas carentes do amor de Deus. O primeiro que chega, a primeira que chega leva. Amor desordenado. São pessoas que têm um vazio dentro de si e acham que vão preencher com pessoas e com relacionamentos. Mas isso não vai dar certo. Logo Deus vai pedir o lugar que é dele. E o que vai acontecer? Ou essa pessoa vai embora, ou essa pessoa vai deixar a outra. E lá vai estar a pessoa com o seu coração quebrado. Amor desordenado, mas quando nós recebemos o amor de Deus sobre as nossas vidas, ele nos capacita a amar melhor quem está ao nosso redor. Tem muita gente, queridos, que se perder alguém, um amor, uma pessoa, ela dá cabo da própria vida. Porque para ela perdeu o sentido. Amamos mais quando experimentamos o maior amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por isso que nós amamos. Ele restaura os relacionamentos quebrados. Esse amor restaura os relacionamentos quebrados. O amor de Deus é reconciliação. Quantos casamentos, queridos, têm sido restaurados a partir do momento em que esse casal colocou o amor de Deus no seu devido lugar, trouxe Deus como centro da sua vida, do seu relacionamento. E esse amor tem sido, transformado. Esses relacionamentos quebrados têm sido restaurados. E aí sim, se cumpre o que está lá em Colossenses 3,14. O amor é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. Ele nos torna livre para amar sem depender emocionalmente. Sabe por que as pessoas hoje estão emocionalmente doentes? Por conta desse nome aqui, dependência emocional. Gente, pelo amor de Deus, tá sério o negócio. Tá sério. Dependência emocional. A pessoa arranca Deus de tudo que é lugar na vida dela. Elas querem depender do amor humano,
mas não querem depender do amor de Deus. E aí Deus vem, nos tira da escravidão emocional e nos conduz à maturidade espiritual, queridos. A entender o reflexo do verdadeiro amor. Só vamos aprender a amar, só vamos organizar os nossos afetos e os nossos relacionamentos quando Deus ocupar o lugar que é dele. Enquanto você colocar qualquer outro amor no lugar de Deus, você vai andar assim, ó, procurando, se cansando, desanimando, aí você pega um fôlegozinho, vai de novo, até o ponto de desacreditar no amor, como muitos falam aí. Eu não acredito mais no amor. Em que amor você não está acreditando mais? Porque no amor de Deus não é. Com certeza está se referindo ao amor das pessoas. E a própria palavra de Deus diz que nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriariam. Então, se a gente ficar contando com o amor do outro o tempo todo, a gente pode se esbarrar num desse que está com seu amor frio, com seu coração endurecido. Então, por que a gente não pega aquilo que é certo, aquilo que já deu certo para nós, que é o amor de Deus? Por que a gente não se apropria desse amor? Por que a gente não organiza as nossas emoções e diz, não, o primeiro amor da minha vida é Deus. E todo outro restante vai ter que encontrar o seu lugar. Mas o primeiro lugar eu não dou a ninguém. É só dele. Queridos, isso é uma reflexão para nós nesta noite. Porque muitas vezes nós criamos ídolos sem perceber. A gente acha que ídolo é só se curvar diante de uma imagem. Não. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. E muitas pessoas estão trocando isso com muita facilidade. E hoje Deus quer trazer essa reflexão para nós. Onde é que está o nosso coração? Onde é que está o nosso amor? Se você receber verdadeiramente o amor de Deus, todos os outros amores encontrarão o seu lugar. O amor à sua família, aos seus filhos, tudo de forma saudável, equilibrada. Nada de exageros. Porque assim... Não. Que nesta noite, queridos, o Senhor possa reacender essa chama em nós. Que nesta noite você possa refletir acerca de quem é o Deus da sua vida, afinal. Só lembrando, queridos, que nós não temos como servir a dois senhores. Precisamos escolher um lado. Precisamos escolher a quem servir. E esse amor, ele está disponível para nós. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro, ele já nos ama. Não tem nada que possa mudar o amor de Deus por nós. Ele não ama mais aquele que faz a tua vontade do que aquele que não faz. O amor de Deus não é medido por isso. O amor de Deus está disponível para todos aqueles que querem receber esse amor. Se você quer esse amor nesta noite, eu quero te convidar a ficar de pé.